Olá, a ONG Ciência está no ar. Política, você se interessa por esse assunto? Segurança, será que Guarulhos é uma cidade tranquila ou violenta? No programa de hoje vamos falar sobre a importância do seu voto. É com ele que você poderá reivindicar seus direitos, como saúde, segurança, educação e muito mais. Quando se fala em política, muitos dizem estar conformados com a situação atual. Acham que os governantes são todos iguais. Acreditam, simplesmente, que política, assim como futebol e religião, não se discute. De acordo com a pesquisa realizada por nossa equipe, onde foram entrevistadas 47 pessoas, foi constatado que apenas um mês após a eleição, 42,6% já não lembram em qual vereador votaram. Pensando nisso, fomos até o gabinete do vereador Alan Neto, que foi reeleito para o cargo nas eleições deste ano. Lá nos explicou o que faz e qual a importância do cidadão que exerce essa função para a cidade. A função de um vereador. Inclusive, muitas pessoas, eleitores e muitos, vou até te dizer, candidatos, nós saímos recente agora de um processo eleitoral, candidatos a vereador não sabem qual é a função. Tantos que muitos saíam por aí dizendo, eu vou fazer a escola, eu vou fazer o asfalto, eu vou fazer o saneamento da cidade, eu vou fazer o hospital, eu vou a iluminação pública. E a realidade, isso não é função do vereador. O vereador, ele faz é o legislador. Então ele faz a lei para que o prefeito, que é o executivo, ele possa realmente edificar todos esses anseios aí da sociedade. Então é essa a função do vereador realmente. Durante a conversa, Alan ratificou o resultado de nossa pesquisa sobre o descaso da população pelo assunto. Muitas pessoas, até nós estamos comentando, falam, não gosto de política, quero saber, e você perguntar em quem você votou na última eleição, ele não sabe te falar, não sabe te dizer. Nós temos os nossos deveres. Temos que saber dos nossos direitos. Então vamos acompanhar essas pessoas que estão lá no Poder Executivo e Legislativo, que esses realmente que estão tomando conta de tudo, de toda a nossa vida, de todo o nosso patrimônio maior. Então é isso que é importante. E as pessoas infelizmente não acompanham. E votam porque é o amiguinho, porque é o conhecido, porque é o vizinho, porque é do meu bairro, e não é assim que se vota. É com esse tom de quem tem autoridade no assunto que o vereador procura alertar os guarulhenses da responsabilidade eleitoral, pois só acompanhando seu candidato de perto, os projetos prometidos antes da eleição poderão ser cobrados. E por falar em cobranças, o novo prefeito Sebastião Almeida, que tomará posse da prefeitura em 2009, terá a missão de melhorar setores como segurança, educação e a saúde. Em entrevista ao programa ONG Ciência, ele respondeu as principais dúvidas dos eleitores. Você sabe qual a principal preocupação do guarulhense? Em primeiro lugar, com 53,1%, ficou a saúde, em seguida, com 25,5%, a educação. E em terceiro lugar, a segurança, com 19,1%. Por que demora tanto para atender um paciente nos hospitais? A minha pergunta, prefeito, por que demora tanto os hospital municipal? Só falta isso você arrumar. Não tem sentido uma pessoa ficar 8 meses ou um ano para marcar uma consulta com uma especialidade. Isso não pode mais acontecer e nós vamos avançar para que isso seja consertado no município de Guarulhos. O problema de saúde é no mundo. Não tem uma cidade brasileira que o principal tema não tenha sido a saúde. Portanto, trabalhar a questão da saúde é uma coisa muito mais complexa do que o hospital, médico e remédio. Trabalhar a questão da saúde significa a pessoa viver num ambiente, num ar mais puro, fazer práticas de exercícios que possam garantir mais saúde e atividades físicas, se alimentar adequadamente, se alimentar da forma correta. Tem uma série de ações que também implicam numa qualidade melhor de saúde. Saúde vai exigir no próximo período um diálogo muito grande com a classe médica que está aí. E nós vamos buscar solução junto aos profissionais que aí estão. E vamos discutir todas as questões, desde questão salarial, redução de carga horária,
tudo o que for possível fazer para que a gente possa assegurar permanência de médico atendendo a população, nós vamos fazer. Bom, eu gostaria de saber quais são os projetos de segurança para Guarulhos. Eu queria saber porque não tem uma base comunitária da Polícia Militar aqui no centro de Guarulhos, que é uma opção boa porque aqui tem no final de ano é um tumulto lascado. Segurança, polícia, civil, militar, é responsabilidade do Estado, não é papel do município. O que nós vamos fazer enquanto governo é estreitar cada vez mais o diálogo, as parcerias, as ações comuns entre a Guarda Municipal, essa sim que é do município, mais a Polícia Civil e Polícia Militar. A outra questão que o município ajuda muito na questão da segurança é quando o município implanta, por exemplo, programas de esporte, de cultura, de lazer, oferecendo à juventude uma boa ocupação, oferecendo às pessoas uma ocupação saudável, prazerosa e boa para a sua vida. Segurança, uma questão que interessa a todos. Conversamos com o secretário responsável pelo assunto, Dr. Geraldo Jânio Vendramini, para saber como 1.300.000 habitantes são protegidos. Você sabe a diferença das polícias militar e civil e da guarda? Não? Com a palavra, Dr. Vendramini. A Polícia Militar ela é uma corporação fardada que faz o policiamento ostensivo, preventivo. É uma corporação que tem como responsabilidade principal aparecer diante da população, né? Se fazer presente diante da população por meio da farda, da viatura, das cores. Por isso ela faz um policiamento ostensivo, preventivo, fardado. Essa é a missão da Polícia Militar. Polícia Civil é polícia judiciária ou polícia investigativa, depois que o crime acontece. Uma é a preventiva, que é a PM, e a outra é a investigativa, que é a Polícia Civil. Uma vez aconteceu o crime, uma vez registrado o boletim de ocorrência na delegacia, aí entra o trabalho da Polícia Civil. Ela vai investigar o crime, as causas do crime, e a autoria do crime. As guardas municipais, elas hoje ocupam um papel muito interessante, muito importante na prevenção criminal. Muitas guardas já são armadas, muitas guardas têm um efetivo bastante grande e não é obrigado o município ter guarda, mas muitos municípios já têm implantado a sua guarda municipal. O secretário nos mostrou o mapa da cidade que demonstra os serviços prestados à população pelo governo e prefeitura. Cada ponto desse é um quartel da PM, é uma companhia da Polícia Militar, né? Uma das formas encontradas para a redução de assaltos e crimes no centro da cidade foi a instalação de câmeras de segurança. Especificamente com relação à guarda, também com o governo federal, com parceria com o governo federal, a gente conseguiu bastante equipamento esse ano. Nós estamos, nesse momento, instalando monitoramento eletrônico na cidade. Nós vamos instalar câmeras de vigilância pública no centro de Guarulhos. Mais uns 2 meses, nós teremos então o centro da cidade com instalação de monitoramento e a central de monitoramento vai ficar aqui na Guarda Municipal. Mas para o secretário, a forma de combater a violência não é só aumentar o policiamento, e sim contar com outros fatores, como iluminação nas ruas e principalmente a educação. Pois quando a pessoa tem uma base, as chances de entrar no mundo do crime são menores. Segundo ele, alguns elementos contribuem para a pessoa se tornar violenta, entre eles o alcoolismo. O alcoolismo, por exemplo, está muito relacionado ao homicídio. Nem sempre o homicídio está voltado para tráfico de entorpecente, briga de gangues. Também está, mas tem relação com o alcoolismo. E às vezes são pessoas que nem sempre têm antecedentes criminais. Para diminuir esses fatos, nasceu um trabalho que a Guarda Municipal de Guarulhos faz muito bem.
Fundado há quase 2 anos, o projeto Guarde, que começou com os filhos de funcionários, hoje cuida e forma crianças contra a violência, drogas e criminalidade. Chama-se Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas, Guarde, que é feito hoje somente por guardas municipais. Eu tenho um coordenador chamado Oscar, que é uma pessoa fantástica, e tem ele mais 6 guardas. Portanto, nós temos 7 pessoas. É um programa feito nas escolas municipais para crianças até a 4ª série. São 9 módulos, terminados os módulos, com uma metodologia muito interessante, para que a criança, naquela idade, desperte, para que ela perceba. Procuramos envolver os pais nessa ação, porque isso é importante. E aí, finalmente, quando termina os módulos, nós fazemos uma formatura. Terminamos com um dia bacana, um dia muito bonito, com banda de música, com a presença dos pais, da direção da escola, com o hino, com a entrega de certificados, com a entrega de uma medalhinha para os mais bem classificados no curso, e fazemos uma formatura, uma festa muito bonita. Que este exemplo seja seguido por outras autoridades e que Guarulhos consiga se tornar uma cidade modelo, pois as sementes estão sendo plantadas, cabe a cada um cultivá-las. Não perca no próximo bloco, falando sobre saúde, nossa equipe foi conhecer um pouco mais da história do Complexo Hospitalar Padre Bento. Falaremos também sobre habitação. O UNG Ciência mostra como formou-se algumas moradias na cidade. Tudo isso e muito mais, daqui a pouquinho, não saia daí. Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. UNG Ciência está de volta. Neste bloco iremos falar sobre saúde e habitação em Guarulhos. Foi realizada uma pesquisa quantitativa com os moradores da cidade para saber o diagnóstico da saúde pública. Veja o resultado. Segundo mostra a pesquisa, 98% dos entrevistados consideram a saúde pública de Guarulhos precária. Se queixam do atendimento, da demora de marcação de consultas e na realização de exames. 70% reclamam da falta de médicos especializados e do descaso daqueles que necessitam da saúde pública. Isso comprova o resultado de outras pesquisas que foram feitas na cidade, diagnosticando assim a necessidade da população guarulhense. Guarulhos possui um hospital que conta com quase 80 anos de existência e que, curiosamente, 98% da população guarulhense não conhece sua história. É o Complexo Hospitalar Padre Bento, conhecido na década de 30 como Sanatório Padre Bento. Inaugurado em 1931 no bairro do Gopoúva, teve seu início destinado exclusivamente ao tratamento da hanseníase. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa. Ela é transmitida por uma bactéria, um tipo especial de bactéria que chama-se Mycobacterium leprae. O nome aí conservou-se leprae porque antigamente a hanseníase era conhecida como lepra. E o nome da bactéria não mudou. O nome hanseníase foi adotado, mudou de lepra para hanseníase pelo estigma que tinha a palavra lepra, que era um termo pejorativo, tudo, e as próprias associações de médicos e pacientes causaram a mudança do nome. Na maioria dos países foi aceito, alguns países de língua inglesa ainda utilizam o termo leprosy. Pela falta de informação e o preconceito da sociedade, os portadores da doença sofriam sérias restrições em seus contatos físicos e até mesmo com os médicos que eram responsáveis pelo tratamento. Os médicos também não sabiam como era a forma de contágio e havia muita lenda, a relação não era boa, os médicos viam os doentes
com uma certa distância. Os meus professores de dermatologia me contavam como que era a relação. Houve uma época que o médico tinha que se aparamentar como se fosse para uma cirurgia, colocar gorro, máscara, tomar banho, depois que examinava o doente, botava luva, tudo. Até que um determinado professor acabou com isso, falou que não tinha nada a ver, que não ia se pegar ao examinar um doente num contato esporádico. E realmente eu desconheço algum médico que tenha pego a doença de paciente. Se o cara teve é porque ele tinha na família e pegou na família, não que ele pegou no hospital. O preconceito da sociedade foi o aval que contribuiu para sérios problemas psicológicos nos doentes, causando dor e sofrimento. Os pacientes do perfil psicológico eram muito ruins, eles mesmos se sentiam excluídos da sociedade, eles eram retirados do convívio das suas famílias, das escolas. Existia escola aqui dentro do Padre Bento para eles, e trabalhos lúdicos, terapia ocupacional, etc., porque eles tinham que sair do convívio. E eles mesmos aceitavam isso e se consideravam fora da sociedade, tinham um perfil psicológico muito ruim. Hoje em dia, o perfil desses doentes que viveram esta época, que foram internados compulsoriamente aqui, é de revolta, de mágoa, né? Eles choram quando dão as entrevistas, vocês choram se vocês virem as entrevistas dele, é comovente vocês virem esses pacientes falarem, que eles realmente perderam aí um pedaço ou talvez toda a vida por conta da hanseníase. Fora do convívio social e muitas vezes esquecidos pela família, os portadores da doença constituíram uma comunidade dentro do hospital, chegando até mesmo casar-se entre eles. Havia jovens, moços, moças, eles namoravam e casavam. Quando eles casavam, eles construíam uma casa para eles viverem juntos, o casal. Quando esse casal tinha filhos, aí era retirado, porque o filho hanseniano não é hanseniano. Você entende? Então ele ia para uma instituição, Santa Terezinha, que existe até hoje, eu acho, em São Paulo. Se a internação compulsória trouxe dor e sofrimento, a sua desativação não foi menos desastrosa. O Padre Bento fazia parte do Departamento de Profilaxia da Lepra, né? E até 1966 era internação compulsória, né? E pelo que a gente lê, a partir de 1966, dá a impressão que eles chegaram e falaram: pessoal, vocês não precisam mais ficar aqui, que a internação compulsória era uma prisão, né? O cara não podia sair. E eles vieram, tipo assim, comunicando: vocês não precisam mais ficar internados, não é mais internação compulsória. Dá a impressão que não sobrou ninguém. Tinha alguns que moravam aqui dentro mesmo, que é uma característica da hanseníase. Eles não ficavam acamados como outras doenças. Eles deambulavam. O camarada tinha uma manchinha aqui insensível, era o diagnóstico de hanseníase, o cara ele ficava em prédio, não era camas hospitalares. Só ia para o hospital, propriamente dito, quando era uma cirurgia, ou tinha alguma outra doença, entende? Então, isso precisa ficar bem claro, porque aqui chegou a ter mais de 500 pacientes, entende? E o pessoal deambulava, entende? É uma característica da doença, que eles não tinham nada além, nada, entre aspas, além da doença. Tanto na saúde quanto na habitação, Guarulhos é uma cidade cheia de acontecimentos e fatos históricos, começando pelas tribos indígenas quando habitavam nesta terra. Nós devemos lembrar que Guarulhos era uma tribo indígena, né? Então aqui habitavam os índios Maromomi, então, que posteriormente, a partir de 1640, passaram a ser chamados de Guarulhos. Então toda essa região aqui que vai do Vale do Paraíba até aqui próximo a Mairiporã, Atibaia, era ocupado por estes índios, né, que eram nômades. Eles não chegaram a desenvolver nem a agricultura, nem a técnica de domesticação de animais, e eles eram os proprietários dessas terras. Então, com a chegada da colonização portuguesa, para a exploração de ouro, eles foram expropriados das terras. Aqui nesse local onde nós estamos, possivelmente era uma tribo dos índios, né? Quer dizer, onde nós estamos aqui na UNG,
Aqui nós temos a Igreja Matriz, ali nós temos um outro cemitério, ali perto da Guarupás, que era um cemitério indígena, né? E há uma tese de que esses índios habitavam essa região aqui. Então, primeiro houve essa expropriação de terra. Depois, com o trabalho escravo, os escravos também, quando deixaram de ser escravos, também não receberam terras, né? Então, existe um processo histórico. Agora, com a migração europeia para a formação do povoamento da cidade, os imigrantes europeus que chegaram, eles, todos eles praticamente têm propriedades, casas, terras e tal. Agora, os imigrantes nordestinos, que na migração nacional, que vieram trabalhar na Via Dutra, que vieram trabalhar na base aérea, nessas obras de grande impacto no aeroporto, essa massa de gente que foi morar nesses locais, morar nas favelas, nos loteamentos clandestinos, irregulares, e que hoje muitos deles são os sem-terras da cidade, né? Então, esse processo é um processo que se deu do desenvolvimento econômico da cidade, casado com o processo de ocupação urbana da cidade de Guarulhos, que começou com o ciclo do ouro em 1597. Então, é esse processo de desenvolvimento urbano associado com a chegada desse povo migrante. Ainda podemos falar também da imigração asiática, quer dizer, dos japoneses, podemos falar também dos libaneses, que também compuseram esse período de formação histórica e de ocupação aqui da terra na cidade, né? Inaugurado em janeiro de 1968, o conjunto habitacional Zezinho Magalhães Prado, conhecido como SECAP, foi planejado para uma população de 55 mil habitantes, em quase 130 hectares de área, e contando com toda a infraestrutura. Planejado pelo arquiteto Vila Nova Artigas, o conjunto habitacional foi feito para ser modelo de casa popular. O Parque SECAP, ele começou, o primeiro lote que foi entregue à população foi em 1968, e ele é bem nesse período, quando Guarulhos está num processo acelerado de industrialização. Então, quando ele foi pensado pelo Vila Nova Artigas, ele pensou naquilo num modelo popular. E o Vila Nova Artigas, acho que ele é um arquiteto, que é assim, um dos mais modernos do mundo. Ele era comunista, né? Então ele tinha toda uma concepção cultural com aquilo que ele construía. Então a inspiração dele na cultura brasileira era baseada na figura do Saci Pererê, com uma perna só. Então, se você observar bem o Parque SECAP, observar outras construções que ele fez aqui em Guarulhos, em São Paulo, o Morumbi, foi uma obra do Vila Nova Artigas, né? Ele tem esse formato, né? Se você olhar bem o Morumbi, olhar o Saci, tem uma semelhança, né? Aqui em Guarulhos ele fez uma outra obra também, que foi o Colégio Conselheiro Crispiniano, onde hoje é lá no Parque SECAP a escola do Chicão, onde é a delegacia de ensino, né, Sul, ele construiu. Então o Parque SECAP tem essa peculiaridade, né, de ser um modelo popular, 65 metros de construção, as garagens embaixo, que não eram para ser usada pelos carros, né, você vê, são aquela parte de baixo, que hoje é utilizada, não era para ser utilizada como garagem, né. Ele era todo aberto, não tinha aquelas grades que hoje fecham o condomínio. Você tem insolação em todos os pontos, tanto pegando da nascente do sol, né, aqui em Guarulhos, da região leste para oeste. Ventilação, então ele é perfeito, né, do ponto de vista arquitetônico, e também da proposta, né, que o Vila Nova Artigas tinha, do respeito que ele tinha pelas pessoas, né, porque 65 metros para uma família, com um padrão que a gente tem de 4 pessoas por família, é uma coisa razoável, né. E por dentro ele é todo, você pode fazer a alteração dentro das paredes, né, você pode ter uma cozinha maior, você pode ter uma lavanderia maior, você pode ter 2 quartos, você pode ter um quarto só, depende do tamanho da família, porque você pode adaptar a estrutura interna. Então, as pessoas têm muito mais flexibilidade e muito mais condições de melhor qualidade de vida morando naquele tipo de apartamento, né? Guarulhos possui, porém, um sério problema de deficiência habitacional.
Segundo dados do IBGE, existem 380 núcleos de favela espalhados na cidade, como, por exemplo, a favela São Rafael e a favela Atsuda. Existem também 400 loteamentos irregulares. Cerca de 50 mil famílias que moram de aluguel ou emprestado não possuem renda suficiente para comprar um lugar para morar. Existem cerca de 3 a 4 mil famílias ameaçadas de remoção forçada, como é o caso do Jardim Novo Portugal, que possui cerca de 572 famílias para remoção. Isso ocorre devido sua construção ser ao redor do Aeroporto Internacional de Guarulhos. É a maior ocupação de terra da história de Guarulhos, denominado como Anita Garibaldi, que teve seu início no ano de 2001. Esse diagnóstico corresponde a cerca de 50 a 70% da população guarulhense. O programa fica por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.